temos um pedido para você. Se puder, fique em casa e aproveite este momento necessário para cuidar do que e de quem lhe faz bem. Olhar a natureza de um jeito diferente. Que ideia você quer tirar do papel hoje? O que vamos melhorar, cuidar, deixar mais bonito? Sempre há algo para fazer. E você não está sozinho. Conte com a gente. Vamos fazer juntos. Bom dia a todas e todos. A gente tem ainda um pequeno problema técnico com o embaixador, mas espero que a gente consiga resolver isso logo em seguida. Aparentemente já está vendo a gente, só que não consegue entrar ainda. Então, estamos hoje com nossa segunda reunião almoço, então sejam bem-vindos, muito bom dia. E quem está conosco hoje é o embaixador da República Federal da Alemanha no Brasil, o senhor Heiko Thoms. A temática hoje vai ser o cenário econômico e político na Alemanha e as relações bilaterais. A palestra de hoje vai ser em alemão, é uma coisa nova aqui na Câmara, então a gente vai ter também uma tradução simultânea pela primeira vez numa reunião almoço, que vai ser feita pela Martina Zaya. Seja bem-vindo, Martina, também. Antes que a palestra depois começar, a gente vai mostrar de novo aquele filmezinho que vocês já assistiram agora no vídeo de entrada, para explicar bem direitinho como fazer para ativar a tradução, então a versão em português. Mas de qualquer forma também, no chat a gente está colocando também um link, como vocês podem assistir sempre esse vídeo de novo para ter ou quando vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem acessar esse vídeo explicativo em qualquer momento. Excepcionalmente, a nossa reunião almoço não vai ser transmitida pelo YouTube por causa dessa tradução de hoje. As perguntas depois, por favor, colocam no chat ou também no Questions and Answers, o QIA, lá embaixo na barra inferior da tela. O nosso patrocinador master de hoje, como sempre nas reuniões almoço em 2021, é a empresa Stihl. Vocês assistiram o filme, o vídeo institucional deles. Demais patrocinadores, estamos com a Lippert Advogados, a Asus Favorit, a Wilson Sons, e como novos patrocinadores a partir da edição de hoje, a Saur e a TK Elevator. E, como sempre, a gente tem o apoio do Jornal do Comércio. Em seguida, eu já vou passar a palavra para o nosso presidente da Câmara Brasil-Alemanha, para Marcos Köster. Por favor, Marcos. Bom, muito bom dia a todos e a todas. Então, em nome da Câmara Brasil-Alemanha aqui de Porto Alegre, eu queria... não vou saudar ainda, porque eu não sei se ele está presente, mas acho que já nos escuta, né? Então, eu já queria saudar ao embaixador da Alemanha no Brasil, o senhor Heiko Thoms. Herzlich willkommen. E também queria saudar aqui a todos os participantes. Aí temos mais de 130 pessoas agora acompanhando aqui ao vivo no Zoom, né? Com essa novidade aí que é a nossa tradução simultânea, né? Então, queria também saudar aqui aos patrocinadores já nominados pelo Dietmar, né? Saudar o Consulado Geral da Alemanha aqui de Porto Alegre, o Instituto Goethe, né? Que são as entidades que atuam conjuntamente aqui com a Câmara Brasil-Alemanha nas ações bilaterais Brasil-Alemanha, né? Gostaria de também saudar os nossos diretores, sempre bastante presentes. Aí está agora o Willkommen, Herr Thoms. Vielen Dank. Muito obrigado pela oportunidade. Temos a nossa conexão aí, nos desculpem aí os transtornos, né, do mundo da transformação digital aqui. Maravilhosamente conectamos pessoas do mundo todo, mas temos às vezes esses probleminhas aí técnicos, né, que são
parte do novo mundo digital, né? Mas então, mais uma vez, né, muito bem-vindo ao embaixador da Alemanha no Brasil. Será uma grande honra, né? Anualmente a gente conta aí com pelo menos uma participação do embaixador aqui nas nossas atividades em Porto Alegre, né? Vai ser muito interessante ouvi-lo hoje, né, nesse mundo diferente que a gente está vivendo, né? Mas seguindo aqui, somente gostaria então de cumprimentar, por fim, os nossos diretores, né, sempre presentes, acompanhando aqui as atividades, né, à frente da Câmara Brasil-Alemanha, e da nossa equipe liderada pelo Dietmar, que está aqui conosco, né, da Juliana, da Bruna e também da Martina, aqui, que está fazendo a tradução simultânea neste evento agora, no dia de hoje, né? Então, nós temos, em nome da Câmara, que gostaria de fazer umas rápidas colocações, né? Primeiramente, dizer que nós atuamos no Rio Grande do Sul na articulação de negócios, na articulação de investimentos, em temas relacionados à tecnologia e conhecimento, né? E muito importante também, que é uma diretriz das câmaras, não só de Porto Alegre, mas de todas as câmaras, as 140 câmaras no mundo, né? Que são as diretrizes do desenvolvimento sustentável, né? Então, todos os negócios, né, e as atividades da Câmara, elas são guiadas por este norte, né? E essas atividades aí são as mais diversas, né, na área de missões internacionais, de cursos, né, dos nossos comitês técnicos, das áreas diversas, né, como a área jurídica, a área de sucessão familiar, a área de inovação tecnológica, né? Então, existe assim realmente uma profusão aí de informações e de relações empresariais e de negócios dentro da Câmara Brasil-Alemanha, tá? Queria também lembrar que para ser sócio, para ser membro associado aqui da Câmara Brasil-Alemanha, qualquer empresa pode se associar, não precisa ser empresa alemã, né, desde que sejam empresas, obviamente, interessadas, né, neste ambiente de negócios, né, e de desenvolvimento entre os dois países, né? Então, hoje a Câmara conta aqui com mais de 200 associados, né, e as portas estão sempre abertas, né? Então, as empresas que quiserem ampliar aí a sua participação, o seu networking, né, as suas relações dentro deste ambiente, nós temos hoje um evento aberto aqui, mas nós temos uma série de eventos aí que são exclusivos aí aos nossos associados, né? E então gostaria de convidar a quem ainda não se associou, né, que avalie aí com carinho, né, a questão da Câmara Brasil-Alemanha de Porto Alegre. Nós atuamos também muito próximos a outras câmaras no Brasil, como já mencionado, no mundo todo, né, como já mencionado. Isso também é uma oportunidade interessante de negócios, né, onde as empresas podem trazer e se atualizar, não somente no eixo Brasil-Alemanha, mas também em outras áreas. Por exemplo, a Câmara aqui em Porto Alegre coordena o agronegócio em toda a América Latina, né? Então, o Dietmar aqui é o responsável, né, por todas as ações no agrobusiness, né, e aí concentra, né, a atividade das diversas câmaras. Bom, ao embaixador, então, Heiko, mais uma vez, muito obrigado, né, pela sua participação aqui hoje. Eu já vou lhe passar a palavra, né? Acreditamos que temos mais um ano difícil pela frente, o 2021, né? Temos uma situação mundial muito particular neste momento aí, agravada pela pandemia, né? Então temos diferentes cenários no Brasil, na Europa, na Ásia, né, na América do Norte. Então acho que esse é um tema aí que muda, né, as relações, principalmente quando a gente está falando das relações internacionais. Hoje, inclusive, por exemplo, para fazer uma presença física na Europa é complicadíssimo, né, por causa dessa situação nova, né? Temos também as questões aí como a substituição da chanceler Angela Merkel, né, este ano. Então, que impactos isso traz, quais são as perspectivas, né, desse processo, processos internos da Europa, a saída do Reino Unido da Comunidade Europeia. Então, são transformações bastante grandes, né? E na relação com o Brasil, a gente vive hoje na verdade, o Brasil está sempre numa crise política, né? Acho que isso aí ela só fica mais forte e menos forte, né? Mas a gente vive, talvez hoje, um momento um pouco mais grave aí do nosso contexto político, né? E também sempre na questão ambiental, né? Que tem sido aí um ponto
não sei se dá para dizer que é uma discórdia, né? Mas assim, é um ponto de divergência ali da agenda europeia com muitas coisas, pelo menos, que se anunciam aqui no Brasil. Então, senhor Heiko Thomas, seja muito bem-vindo, lhe passo a palavra. Temos aí fique à vontade com o tempo, temos aqui um compromisso com a nossa audiência de encerrar ao meio-dia, tá? Então, eu acho que a gente pode usar esse tempo aí até o meio-dia para a sua palestra, depois a gente tem ainda algumas perguntas, né? Talvez estenda aí mais uns 10 minutinhos, até porque nós começamos um pouco atrasados, né? Então, estendemos aí mais uns 10 ou 15 minutinhos aí para as perguntas, para os esclarecimentos, aí para mais alguns comentários dos participantes aqui deste evento. Então, bom dia a todos, né? Aproveitem aí a fala aí do nosso embaixador. Bom, muito obrigado, senhor presidente Köster, senhor Sukop. Muito obrigado pela oportunidade e agradeço o convite hoje. O meu nome é Heiko Thomas, eu sou o novo embaixador da Alemanha no Brasil, não muito novo, porque eu cheguei em julho do ano passado com minha família aqui em Brasília. Eu tenho uma mulher que é advogada e 2 filhos de 5 anos, de 9 anos, e nós somos com família muito felizes de estar aqui no Brasília. No Brasil e em Brasília, é uma tarefa para mim, uma tarefa muito interessante. Eu cheguei aqui sem uma única palavra em português. Eu estou aprendendo todos os dias, eu estou estudando todos os dias a língua portuguesa. Bom, para mim sempre é um pouco difícil falar sobre a política alemã em português, por isso eu vou mudar e falar em alemão sobre as coisas políticas. Eu falo muito sobre o desmatamento e os desafios climáticos em português. Eu vou falar sobre isso em português um pouco mais tarde, mas agora eu vou começar a falar em alemão e eu vi que muitas pessoas que estão presentes agora compreendem alemão. Eu compreendo perfeitamente o que você disse em português, mas agora eu vou mudar a língua. So, nochmal herzlich willkommen auf Deutsch. Ich freue mich wirklich sehr. Então, bem-vindos agora em alemão. Fico muito feliz com essa oportunidade também de falar de questões políticas, falar da situação política na Alemanha. Como todos sabem, teremos eleições para o Parlamento Federal em setembro, mais precisamente no dia 26 de setembro deste ano, e antes de entrar no tema, queria falar do contexto geral e provavelmente os alemães que estão aqui podem votar, então só posso conclamá-los, votem, podem pedir auxílio para a embaixada, para a Câmara, todos acima de 18 anos podem votar, então aproveitem a oportunidade, entrem no nosso site, entrem em contato com o Consulado Geral de Porto Alegre ou de outras cidades. Esse ano vale a pena votar. Já 2017 tivemos uma boa participação, parto do pressuposto que este ano também será assim, porque será uma eleição deveras interessante, porque a chanceler Angela Merkel não será novamente candidata depois de 16 anos, e provavelmente ela decidirá esta semana quem será o sucessor, o candidato da CDU, se será a Armin Laschet, da CDU, ou o Söder, da CSU. Então, na Alemanha, todos estão acompanhando estes debates, o desenrolar é uma questão importante. 6 meses atrás, eu ainda teria dito que teremos um candidato da CDU e que ele teria grande chance,
e ainda temos essas perspectivas, mas devido à pandemia e todos os debates, nós temos a situação na Alemanha que várias constelações são possíveis, imagináveis nas eleições de setembro. Podemos até ter um chanceler do Partido dos Verdes, nada está excluído, então a campanha eleitoral será interessantíssima e, como dizia, 6 meses atrás, ainda tinha outra avaliação, mas as coisas são fluidas, mudam, tudo isso tem a ver também com a pandemia, todo o desenvolvimento na pandemia, a satisfação dos alemães com a gestão da pandemia, na primeira fase da pandemia, no ano passado, a população apoiou as medidas e nos últimos meses não há mais tanta adesão na Alemanha, estamos em meio à terceira onda, o número de casos está crescendo, estamos também em meio em um lockdown com muitas restrições severas, nós temos uma discussão acirrada sobre não só manutenção do lockdown, mas medidas mais severas, claro que a população não está sempre contente com mais medidas, outros querem mais medidas, e também muitos estão insatisfeitos com a vacinação, que avança lentamente. Claro que nós temos highlights como o imunizante BioNTech Pfizer, criado na Alemanha, mas, como dizia, avança lentamente. Na Alemanha, 17,8% já foram vacinados com a primeira dose, mas a Alemanha, comparado ao Reino Unido, estamos bem atrasados e, claro, que isso deixa os alemães meio insatisfeitos. Mas também temos novidades positivas, parece certo que até as eleições na Alemanha, ou seja, até setembro, final do verão europeu, todos os alemães já poderão estar sendo vacinados, então estamos acelerando a vacinação, estamos com números 2 vezes maiores, comparado a 2 semanas. Claro que há problemas, por exemplo, com a AstraZeneca, e agora também ouvimos que há problemas com a vacina da Janssen, da Johnson Johnson, mas mesmo assim a vacinação está acelerando e nós sempre temos que lembrar e ter respeito diante de outros países, por exemplo, como o Brasil é eficiente nas campanhas de vacinação. É claro que tem que haver vacinas em número suficiente, temos que ver também sempre o tamanho do país, então eu sempre digo na Alemanha que o Brasil tem muita experiência com campanhas de vacinação, quando há vacinas em quantidade suficiente, as coisas funcionam no Brasil, a logística da vacinação funciona, pode servir de exemplo, mas voltemos à política, às consequências políticas da pandemia, do coronavírus. Mas agora queria também ainda falar um pouco da economia, da conjuntura. A pandemia também é um desafio global para todos e todas as economias foram afetadas, a da Alemanha também, todos tiverem uma diminuição do PIB, vale para a Alemanha, vale para a União Europeia, vale para o Brasil. A Alemanha, como nação exportadora, enfrenta um grande desafio quando outras partes do mundo sofrem com a pandemia, os fluxos comerciais diminuem, isso repercute diretamente na Alemanha, começa com as cadeias de suprimento, o fornecimento, e também tem a ver com a demanda que muda, que cai. O governo
Federal da Alemanha reagiu de forma rápida a essa crise em 2020, adotou diversas medidas para apoiar as empresas, conseguiu, assim, preservar empregos. Fundamental foram as ajudas financeiras às empresas. Claro que houve alguns problemas no início, as empresas também adotaram medidas como jornada reduzida com compensação salarial. Então, os efeitos sociais mais graves da pandemia nós conseguimos evitar na Alemanha. Então, não tivemos desemprego em massa, mas mesmo assim a economia alemã sofreu uma diminuição da ordem de 5% no ano passado, portanto, mais ou menos mesma situação do Brasil. No mundo todo, todos ficaram entre perda de 1 a 5% do PIB. Então, tanto Brasil como Alemanha, os dois se saíram bem. Brasil se saiu bem comparado aos vizinhos latino-americanos, a Alemanha em comparação aos vizinhos europeus. Claro que devido às medidas de lockdown, de restrição, o turismo, restaurantes e hotelaria sofreram, foram muito afetados, porque são setores que contratam muitas pessoas, então enfrentam dificuldades. A indústria alemã está em outra situação. Eu, antes de vir para o Brasil, eu estava na Bélgica, cheguei em junho, ano passado, ao Brasil, então já estávamos no meio da pandemia na Bélgica, a indústria, empresas, fábricas foram fechadas. Na Alemanha não, a indústria é um motor e pode ser um motor da retomada econômica. Então, a retomada que nós vimos no último trimestre de 2020 perdeu em dinâmica devido à segunda, ou alguns chamam de terceira onda da pandemia, e por isso teremos uma redução do PIB do primeiro trimestre de 2021, mas 2021 teremos crescimento. O governo federal prevê 3% de crescimento, como eu dizia, a campanha de vacinação está acelerando, e, claro, a China continua sendo um motor, e com a vacinação, que já avançou bem na China, nos Estados Unidos, então isso é positivo. Com isso temos mais exportações, e isso também melhora o clima econômico, o clima geral, perdas da indústria automotiva. Em janeiro, fevereiro, tinha a ver mais com problemas de fornecimento de semicondutores, não necessariamente ligados agora à epidemia. Para o comércio continua sofrendo devido às medidas de restrição, então os centros das cidades realmente sofreram com as medidas de fechamento, de lockdown, mas o que aumentou foi o e-commerce, o comércio eletrônico, e é um efeito positivo. Quanto ao mercado do trabalho, nós também temos uma melhoria. Agora, no início do ano, o número de desempregados diminuiu em março, então tudo indica que nós talvez agora ainda teremos um aumento do número de trabalhadores em jornada reduzida, mas isso até o final do ano deve diminuir. Agora, o pacote com ajudas financeiras para enfrentar a crise, a pandemia, e eu estou
também convicto que a gente deve encarar essa crise como transição para uma economia mais sustentável. Não só pode ser, como tem que ser. Queremos uma retomada econômica, mas queremos que isso seja de forma mais sustentável, mais verde. Em junho de 2020, o governo federal adotou um pacote nesse sentido de 130 bilhões de euros, portanto, tem uma dimensão histórica e, com isso, se tenta realmente encaminhar a economia para uma rota sustentável. Nós também prevemos um fundo para uma retomada verde, tecnologias do futuro no setor do transporte, da energia, e também recursos financeiros, e é importante destacar isso, estão à disposição para a cooperação internacional, por exemplo, para o hidrogênio verde. Eu sei que o Brasil oferece condições excelentes para a obtenção, geração de hidrogênio verde e que as empresas brasileiras têm know-how a oferecer. Quanto ao acordo União Europeia-Mercosul, antes de mais nada, nós somos a favor desse acordo. Cooperação internacional, mercados abertos, comércio entre os países são a pré-condição mais importante para vencermos e sairmos da pandemia, e o acordo União Europeia-Mercosul e o Brasil como país economicamente mais forte, o maior país do Mercosul, oferece ou é um parceiro econômico político importante, então nós somos a favor do espírito do acordo, não só por motivos econômicos, mas também por causa do seu sinal geopolítico, porque o Brasil faz parte do Ocidente, é esse o seu lugar, os laços culturais que nos unem são tradicionais e fortes, e economicamente estamos interconectados, e quanto mais os continentes conseguirem se aproximar, tanto melhor. E seria o maior acordo comercial do mundo, e queremos realmente aprofundar e ampliar o comércio entre os dois blocos. Vemos que há tendências protecionistas no mundo e a pandemia acirrou isso para muitos, isso serve de convite para a política meu país em primeiro lugar, my country first, não é o que nós queremos ser abertos, somos a favor do livre comércio, isso também acho que é importante para o Brasil. O Brasil, de acordo com algumas estatísticas, ainda é um dos mercados mais fechados do G20, é um processo que está em andamento, mas para frisar novamente, a Alemanha defende o acordo União Europeia-Mercosul, mas temos que ver todo o contexto político na Europa. As pessoas olhem com grande preocupação o desmatamento no Brasil. Já tive várias reuniões em todos os níveis com o presidente do Brasil e também com os antigos ministros e os que entraram agora sobre a política de proteção do meio ambiente, combate do desmatamento. Então, é um tema importante que permeia e afeta outros temas, porque tem a ver com a percepção das pessoas. Nós temos que conseguir uma viravolta no combate do desmatamento. E não adianta dizer que isso
está a quilômetros de distância, só que as pessoas às vezes não conseguem diferenciar, então temos que ver qual é a percepção das pessoas e o desmatamento é uma questão importante para muitos. Por isso, nós queremos o intercâmbio, queremos cooperar, e isso é do interesse também do Brasil, se quisermos realmente avançar nas relações políticas estratégicas. O Brasil é parceiro estratégico da Alemanha, então é preciso falar sobre o tema. E 2021 será um ano decisivo nesse tema, pois já semana que vem nós teremos o encontro de cúpula, o presidente Biden convidou, e será discutido a questão climática, depois teremos reuniões do COP, então é extremamente importante que o Brasil não fique isolado. Esse perigo, infelizmente, existe, o Brasil tem que ser mais proativo. Às vezes é sentido como não muito justo pelo Brasil, eu entendo isso, mas é a realidade política e não adianta ignorar essa percepção. Temos que entender o que as pessoas entendem, sentem na Europa e em outras partes do mundo, e não é só alguns partidos, são todos os partidos, não é mais um partido, um tema de partidos de esquerda, como se costuma pensar ou achar no Brasil, a questão do desmatamento, a mudança climática, aí a unanimidade na Europa, na Alemanha, nenhum político alemão pode fazer campanha eleitoral sem ter como uma das bandeiras principais a defesa do meio ambiente e do clima. Então, quando a chanceler é perguntada, ou os novos candidatos, ambos dizem, os dois candidatos, eu quero economia e quero proteção do meio ambiente. Tudo tem que andar lado a lado, junto, tem que haver uma sintonia. Isso vale para todos os partidos, sejam liberais, verdes, de esquerda, de direita. Então, quem quiser ter uma boa perspectiva, uma chance em setembro nas eleições na Alemanha, tem que abraçar essa causa. Então, para chegar ao final deste bloco, nós precisamos de sinais positivos do Brasil, que haverá uma política mais ativa de combate do desmatamento, precisamos de um plano com metas concretas, como o desmatamento será reduzido. O Brasil já mostrou no passado que consegue reduzir o desmatamento de forma drástica, consegue fazer isso sozinho. Eu acho que 2012 chegou-se a um recorde histórico mínimo de desmatamento. Agora já estamos em 12.000 metros quadrados, então temos que realmente envidar todos os esforços, apoiar o Brasil, mas precisamos do apoio do Brasil, só juntos vamos conseguir esse avanço, porque senão realmente será difícil avançar na temática Acordo União Europeia-Mercosul. Temos uma nova dinâmica agora com o Joe Biden nos Estados Unidos, isso é positivo, a Alemanha se empenha, a Noruega desempenha um papel importante, Reino Unido, Grã-Bretanha também, então todos vão enviar a mesma mensagem ao governo brasileiro, então não deve ser subestimado. Nós sabemos também que a União Europeia e outros estados têm que continuar nossas tarefas, por exemplo, nas cadeias produtivas sustentáveis, as ligações entre consumo, nossos estados e o desmatamento, nós deveríamos tratar com cada vez mais urgência. A Alemanha acabou de fazer os primeiros passos neste caminho com nossa nova lei sobre as cadeias da produção, mas o Brasil deve mostrar que o desmatamento pode ser reduzido com sucesso e de forma sustentável. Muito obrigado.
Ich habe das Lieferkettengesetz gerade erwähnt, oder Lieferketten. Das ist etwas, was Sie sich genauer ansehen sollten. Vielleicht können wir dann auch bei den Fragen noch etwas stärker darauf eingehen. Dieses Lieferkettengesetz wurde von der Bundesregierung im März beschlossen und soll noch vor der Sommerpause vom Bundestag verabschiedet werden. Das wird für Brasilien sicher große Bedeutung haben. Es geht da um die menschenrechtlichen Verpflichtungen. Eu acho que terá muita importância no Brasil, porque é objetivo para o mundo todo detectar violações de direitos humanos nas cadeias de suprimento, acabar com essas violações. O enfoque está nas grandes empresas. Então, a partir de 2023, todas as empresas com 3 mil e a partir de 2024 ou 2025, mesmo empresas com 1.000 devem aderir. Então, vale para a empresa matriz e os seus fornecedores. Eu acho que isso também afetará a relação Brasil-Alemanha, União Europeia, Brasil, mas tudo isso oferece oportunidades, chances. E agora estou aberto para as perguntas. Vejo muitas chances na economia verde, na economia sustentável, sobretudo para o Brasil, porque o Brasil está numa excelente posição. Quando falamos sobre hidrogênio verde, produção sustentável, quando falamos sobre armazenamento de hidrogênio verde, o Brasil oferece know-how, expertise, oferece muito para o mundo, então são oportunidades de negócios para todos. E agora, as perguntas. Muito obrigado. Herr Thoms, agora vamos entrar, desculpa, vamos entrar aqui em algumas perguntas, né, que estamos recebendo. Então, eu tenho a difícil tarefa aqui de, enquanto o embaixador está falando, de estar organizando essas perguntas aqui de uma forma coerente. Mas fica muito claro, embaixador, que nós temos recebido mensagens importantes, né, do mundo, né, e do Brasil, inclusive, né, de para onde caminha, né, para onde caminha a humanidade, né, para onde vai a economia. Então, a sua fala, ela está sempre pontuada, né, pelo tema do desenvolvimento sustentável, né, inclusive por coincidência mencionei aqui no começo, né, que esse é uma das referências da Câmara Brasil-Alemanha, né, que a gente sempre tem que olhar isso como um dos nossos principais parâmetros de negócios, né. E aqui é uma reunião de negócios, então claro que a política é importante, os grandes rumos aí para onde, né, a política vai, para onde as questões aí de comportamento são importantes, mas aqui nós estamos num fórum essencialmente de negócios, né? Então eu queria levar um pouco a conversa para este lado, né? E essas sinalizações, então, que nós temos agora, a COP26 em Glasgow, né, no final do ano, esta agenda dos Estados Unidos da América, né, que houve uma mudança importante, né, agora muito mais alinhada, quer dizer, totalmente alinhada agora a essa questão do clima, né? E eu insisto muito sempre aqui, quando a gente se manifesta pela Câmara, embaixador, né, de que a gente também, claro que é importante, né, para a saúde, para o planeta, né, mas a gente tem que olhar também, né, que essa mudança climática é uma mudança da economia, é uma mudança nos parâmetros dos negócios, né? O senhor mesmo mencionou, a regulação produtiva na Alemanha, ela também começa a criar critérios para as empresas, né? Quer dizer, empresas que têm determinados comportamentos, determinados negócios, elas vão prosperar, elas vão ter mais ajuda, vão ter mais negócios, elas às vezes são julgadas também na prateleira do supermercado, né? Quando o cidadão vai comprar um produto, né, e esse produto, né, é mais ou menos sustentável, né, isso também é um julgamento de negócios, né, que se faz ali na ponta final do processo, né? E nesse assunto, assim, acho que é importante a gente ter conhecimento de que esta é uma nova economia. A Alemanha, para nós aqui no Brasil, embaixador, ela funciona como uma referência importante, né? Porque a Alemanha, ela já teve uma agressão ambiental muito mais forte no passado, né? Um país que já, vamos dizer assim, não estou criticando ninguém aqui, mas assim, é um país que já
já danificou muito mais o seu ambiente e soube recuperá-lo, né? Então a gente vê isso nas florestas, né? A gente vê isso nos rios, nas águas, né? No tratamento de resíduos, né? E claro, a Alemanha é um país muito mais denso populacionalmente que o Brasil, né? E talvez não tenha outra forma de fazer. Aqui a gente tem o problema do excesso de fartura e de espaço, né? Então o Brasil às vezes é um pouco negligente, né, com seus recursos naturais, justamente por tê-los em abundância muitas vezes, né? Mas olhando essa agenda, então, da nova economia, inclusive o senhor aponta ali que a saída para a crise que nós vivemos hoje, ela já aponta, né, para uma saída verde, né, para uma saída de uma economia verde. Eu acho que isso é Eigentlich nur einen Ausweg, und das muss... Presentes, né, também prestem atenção nesse movimento, né, porque é para aí que a coisa caminha. Eu queria trazer aqui alguns pontos, né. É claro que esse tema da Amazônia ele é muito visível, é de extrema, é a maior floresta do mundo, é a maior reserva de água doce do mundo, né? Então, eu tenho, isso é uma convicção pessoal, né? A Amazônia ela tem muito mais valor de pé do que transformada, do que cortada e vendida e transformada em pastos, né? Pelo menos a sua área mais importante de florestas, né? Então, eu acho que isso traz oportunidades de negócio, né, sem dúvida. Tá? Agora, nós também temos questões ambientais aqui no Rio Grande do Sul, né, aqui no sul do Brasil, que é uma área que, né, essa questão das matas aqui, elas já foram resolvidas, né? A grande parte também foi cortada, né, foi até devastada em alguns momentos e hoje recuperada e temos uma nova, vamos dizer assim, uma nova vegetação aqui no estado. Mas nós temos questões ambientais importantes, né? Eu citaria uma aqui, embaixador, a questão, por exemplo, do saneamento, né? Isso é um outro capítulo, por exemplo, que a Alemanha resolveu muito bem, né? Na Alemanha temos rios, né? Se não totalmente, mas praticamente recuperados, né? da poluição, né? E é um problema sério que o Brasil tem, né? Inclusive aqui no Rio Grande do Sul, que é um estado, né, que tem índices muito ruins nesta área, né, do saneamento, né, e do tratamento de resíduos. Então, eu gostaria que o senhor fizesse alguma consideração também nessa área, porque, no fundo, estamos falando do mesmo mundo, né, sustentável, né, e de que negócios esse processo pode trazer, né, em termos assim, de referências, de tecnologia da Alemanha, né, de produtos, de serviços e de soluções, né? Aqui pela Câmara do Rio Grande do Sul, a gente sempre defende muito essa pauta, né, de que aqui tem uma grande contribuição da Alemanha com o Brasil, né, nessa área da coisa mais do dia a dia da sustentabilidade, né? Então, eu gostaria de ouvi-lo sobre este tema, né? E eu também queria colocar aqui uma outra questão, né, que é importante, né, sobre essa mudança da economia, e aí a Alemanha como um grande fabricante de automóveis, né, nós estamos vivendo hoje uma grande transformação que tem tudo a ver com a sua pauta, né, com a sua colocação aqui. Estamos vendo uma grande transformação para a mobilidade elétrica, né, dos carros elétricos, né? Eu acho que aqui no Brasil a gente também não percebeu corretamente esse movimento, né? Então isso implica em novas fábricas, novas matérias-primas, né, novos processos, novas formas de abastecer os carros, né, de infraestrutura nas cidades, nas rodovias, né? Então, eu queria trazer um pouquinho esses dois assuntos assim mais ligados aqui ao Rio Grande do Sul, à indústria gaúcha, né? Então, questão da mobilidade, né, principalmente a mobilidade privada elétrica e a questão do saneamento, aí, do tratamento de resíduos, por gentileza. Ja, sehr gerne. Ich will vielleicht nicht zu lange dazu sprechen. Sim, com prazer, talvez não por demasiado tempo, porque talvez ainda haja outros temas, perguntas, mas concordo, na Alemanha também cometemos muitos erros com relação ao meio ambiente, e a nossa esperança é que os outros países, inclusive o Brasil, não cometam os mesmos erros que a gente cometeu. É uma mensagem importante, mas que eu também remeto para a Alemanha. Quanto do meio ambiente ainda está preservado no Brasil e como isso contribui para o clima do mundo, para todo o planeta. Eu acho que a gente precisa defender posições equilibradas, a gente não deve ser injusto para com o Brasil, porque
temos muita vegetação no Brasil e vale defendê-la. Agora, no que toca tratamento d'água, saneamento, uma economia sustentável, no sentido mais amplo, nós temos muito a oferecer da Alemanha. Isso vale para o setor público como o privado. Nós temos líderes de mercado nesse tema na Alemanha e é uma das minhas bandeiras. Eu quero promover essa cooperação. Esse é um dos motivos porque tentei falar em português sobre os temas econômicos e é o que eu pretendo fazer cada vez mais no futuro, porque queremos trazer cada vez mais soluções alemãs para o Brasil, não só para a iniciativa privada, mas também para projetos públicos. Aí nós temos a GIZ, nós temos o Banco KfW, nós temos o Ministério de Cooperação e também do Ministério Federal da Economia. Nós temos recursos da ordem de 2 bilhões de euros para 2 grandes áreas, proteção das florestas, e o outro grande bloco são energias renováveis e eficiência energética. E é um ponto para iniciar, para atividades. Nós temos uma carteira de projetos que supera em muito a carteira de projetos nesse setor dos países da União Europeia. Então, nós vemos o engajamento e o entrosamento entre Brasil e Alemanha. Quanto à mobilidade elétrica, eu acho que as realidades Alemanha e Brasil são distintas. A densidade populacional da Alemanha é totalmente diferente. Então, implementar essa rede da mobilidade elétrica é bem mais fácil comparado ao Brasil com essa extensão continental. Mas tudo isso desempenhará um papel importante mesmo no Brasil, principalmente nos grandes centros, e aí nós temos que ter postos de abastecimento, de recarga, mas também pensando na agricultura, nós também teremos que investir, e não só a mobilidade elétrica. Aqui podemos talvez usar a opção do hidrogênio verde para o transporte de caminhão. Importante, e aí o Brasil é um parceiro preferencial e nós vamos aprofundar isso, e ainda mais no Brasil, num país tão grande como o Brasil, temos que ver a capacidade de transporte pesado, por grandes extensões, pensando no agronegócio no interior do Brasil. Todos os produtos precisam ser escoados. Um resumo, né? Acho que temos tempos aí, se pudermos aqui estender mais 5 minutos, né? Temos tempo aí para mais 2 perguntas. Então, a primeira seria assim: a gente está recebendo muitas perguntas, primeiro sobre a questão política, né? A sua visão hoje da política no Brasil, né? Sobre a política na Alemanha, acho que já foi bem explanado, né? Durante essa mudança que ocorre agora em setembro, né? No parlamento alemão, mas então assim, várias perguntas que vêm nesse sentido. Qual é a sua avaliação hoje da política no Brasil, né, e também o final dessa crise agora desse ano, né, o que no tempo, né, como é que o senhor enxerga, né, a retomada econômica, que no fundo é um grande gerador de crise também, né? Ja, vielen Dank. Also Sie verstehen vielleicht, dass ich sozusagen zu direkten politischen Ereignissen in Brasilien als deutscher Botschafter nicht wirklich Stellung nehmen kann. Aber lassen Sie mich sagen, ich finde es jedenfalls... Difícil me pronunciar sobre a política brasileira, mas eu acompanho com grande interesse.
tudo que acontece, mas talvez permitam-me um comentário, o que é importante para mim. Os embaixadores da Alemanha no Brasil atuam em duas frentes. A gente tenta representar da melhor forma possível a Alemanha no país em que estamos e aprofundar as relações de amizade entre os dois países, mas também queremos representar o Brasil na Alemanha, informar sobre o Brasil na Alemanha. E esse aspecto também é importante. O que eu noto é que as notícias sobre o Brasil na Alemanha, como é que hei de descrever? Às vezes falam mais de posições extremas, ou então se dá destaque para alguns eventos, alguns acontecimentos, mas não se dá tanta ênfase para a estabilidade que existe no Brasil. Aqui nós temos uma democracia viva e é isso que torna o Brasil tão importante e valioso para nós. Nós temos valores comuns, o Brasil é parceiro estratégico da Alemanha, é isso que nós queremos transmitir para a Alemanha, porque recebemos tantas notícias sobre o Brasil, mas alguns aspectos não chegam, como que existe uma democracia viva, com uma sociedade civil muito atuante, um jornalismo muito atuante, e levar essas informações para a Alemanha é uma coisa muito importante para mim. Da educação, né? De que maneira hoje o governo da Alemanha vê essa questão e essa mudança toda também que veio da pandemia, desestruturando, né, a escola convencional, né? Como é que o senhor vê essa mudança e também nas relações Brasil-Alemanha e o que podemos esperar aí nesse campo da educação? Ja, ich muss dazu leider sagen, dass ich vermutlich nicht sehr viel beitragen kann. Infelizmente, eu tenho que dizer que provavelmente não posso contribuir muito nesse quesito. Claro que me preocupa um pouco quando eu olho para o sistema de educação no Brasil, a situação das crianças em idade escolar, escolas primárias, secundárias, mas isso, na verdade, não vale só para o Brasil, é para as escolas do mundo todo, inclusive da Alemanha, e as crianças não estão nas escolas. Então, isso, para mim, é importante. O futuro de cada país é o ensino, é a educação. Agora, a pandemia. Não sei se a Alemanha é realmente um farol. O desafio é gigantesco, temos que ver também qual é a oferta digital, estamos avançando nisso na Alemanha, o governo federal disponibilizou 500 milhões para as escolas para melhorar a oferta digital, mas o avanço também não foi tão rápido como todos queriam. A Alemanha tem uma tradição burocrática forte e isso não contribui para processos rápidos, como a gente gostaria de ter em tempos de crise, mas eu acho que mesmo assim nós temos muito a oferecer na Alemanha, por exemplo, nas universidades, e aí nós temos grande demanda de oferta na Alemanha e da Alemanha, e nós temos uma oferta digital cada vez maior para quem quer estudar na Alemanha ou aprender alemão, mas um ponto forte da Alemanha é o sistema dual. Claro que ele não pode ser transferido, simplesmente copiado, mas há elementos que podem servir de orientação e ser adaptados à realidade brasileira.
Vocês aqui todos conhecem o dia a dia, sabem como é importante para as empresas ter trabalhadores bem formados, que as próprias empresas incentivam o treinamento, a formação, muitas investem nos seus aprendizes, nos seus trainees, e eu acho que isso é motivo de orgulho. Então, a formação profissional é importantíssima e nós teremos um novo projeto e previmos um novo orçamento para a formação profissional. Nesse aspecto, realmente podemos estar do lado do Brasil e conseguir muitas coisas. E um pouquinho, né, dentro da faixa de tolerância. Então, essa pergunta, voltamos aqui para o tema dos negócios, né? O Brasil vive um processo de maior participação, de desestatização, né, e de oportunidades de investimentos privados. Isso a gente vê nas cidades, nos estados, né? Tivemos recentemente um leilão de aeroportos aqui no Brasil, bem sucedido, né? Aqui em Porto Alegre temos, inclusive, uma empresa alemã, que é a Fraport, né? que opera o aeroporto de Porto Alegre, né? que é um tipo de investimento não muito usual da Alemanha, né? Na área de infraestrutura. Temos vários processos, por exemplo, na área de iluminação pública nas cidades, temos a questão já mencionada aqui também do saneamento dessa área ambiental, né? Então, vários processos, né? Então, eu queria fazer a pergunta aqui em dois momentos, embaixador. Primeiro, assim, a posição hoje da Alemanha, como é que ela vê isso, né? Essas oportunidades, né, de investimento e que são necessárias, né, para o desenvolvimento do Brasil, né? E também nessa linha, né, o que a Câmara Brasil-Alemanha de Porto Alegre pode fazer aqui, né, no sentido, talvez, de criarmos aqui um encontro, né, um seminário, né, aproximar mais, que é o nosso papel aqui, neste campo dos investimentos, das privatizações e principalmente dos investimentos em infraestrutura. Então, a Câmara está à disposição, né, da Embaixada, né, da indústria alemã, da indústria brasileira também, do governo brasileiro, né, para acelerar esse processo, né? Então, como é que hoje a Alemanha vê isso? Eu acredito que de forma interessante aí esse movimento no Brasil, não? Ja, das ist in der Tat sehr interessant. Wir verfolgen das auch. Em Brasília, sim, é bem interessante, acompanhamos de perto. A Fraport também está em Fortaleza e a gente fica bem contente que estamos participando no que toca toda a logística de transporte. Ela foi muito afetada agora na pandemia, a aviação está sofrendo, mas isso mudará. Algumas empresas alemãs, poucas empresas alemãs participaram diretamente, mas alguns participaram através de fornecedores para outras empresas, de modo que empresas alemãs estão envolvidas e é um novo começo, volta às privatização, a gente acha oportuno, claro que tem que ser feito de forma sensata, comedida, mas eu acho que isso vai abrir a economia, vai dar novo fôlego, nova energia, criará efeitos de sinergia e acho que é uma boa opção para sair da pandemia. Então, nós acompanhamos tudo isso e do nosso lado estamos à disposição, tanto as empresas alemãs, nós como embaixada, consulados, queremos aprofundar, ampliar isso. É o caminho certo, então podem contar conosco como embaixada alemã, dos consulados geral, até faz parte das nossas tarefas e fomos instados pela a secretária executiva responsável pela pasta a ser atuantes, então é um tema que levamos muito a sério, então envidaremos todos os esforços nesse sentido. Por sua participação, vielen Dank für eure Partizipation hier heute und
Bom, eu acho que temos trabalho pela frente, Dietmar, né? Ficamos muito motivados aí com essa perspectiva, né? Claro, está todo mundo muito motivado aí para o novo movimento econômico que vem à frente, né? Ao final dessa pandemia terrível aí, essa coisa totalmente, né, impensada há poucos anos, né? Daqui a pouco nós vamos ver os filmes, né? E vamos lembrar as pessoas com máscara, isso aí foi naquela época da pandemia, né? Então, mas é uma coisa que já está tão naturalizada agora que é curiosa. Então, embaixador, eu queria agradecer profundamente a sua participação, estamos juntos, queria convidá-lo também para fazer uma visita assim que possível, né? Talvez aí no final do segundo semestre, quem sabe, possamos fazer aqui uma participação ao vivo, né, aqui em Porto Alegre. Nos honraria muito a sua visita, sempre lembrando aí a parceria sempre presente aqui do nosso consulado aqui em Porto Alegre, né, sempre muito ativo aí nas nossas atividades, nas nossas reuniões. Então, Dietmar, retorno a palavra ao nosso diretor executivo, né, para ele fazer o encerramento. Obrigado a todos os participantes, obrigado aos nossos patrocinadores, né, e contamos aí com todos para os próximos encontros aqui da HK Porto Alegre. Dietmar, está contigo a palavra. Embaixador, muito obrigado mais uma vez. Ja, von meiner Seite auch, Herr Thoms, herzlichen Dank. Do meu lado também, senhor Thoms, muito obrigado pela sua participação, suas contribuições, foi muito interessante. Na minha opinião, também há muito potencial. Temos relações tão boas, na verdade, excelentes entre Brasil e Alemanha, mas há sempre espaço para mais, e nós nos esforçamos nesse sentido. Nós queremos todos a mesma coisa, temos uma meta só. Queremos um mundo melhor, um Brasil melhor, uma Alemanha melhor, relações melhores, ainda melhores entre Brasil e Alemanha. A moderação também, muito obrigado, Martina, pela excelente tradução. Eu ouvi também algumas coisas que foram traduzidas, então realmente parabéns pela ótima tradução. Agradeço também aos nossos patrocinadores, novamente, a empresa Stihl, a Lippert Advogados, a Asus Favorit, a Wilson Sons, Saur Equipamentos e TK Elevator. Depois vocês vão receber os formulários de avaliação do evento de hoje, junto também com o link do nosso canal de YouTube, onde vocês podem acessar esse vídeo novamente. A nossa agenda, a nossa próxima reunião almoço vai ser no dia 20 de maio, e a gente vai estar com o vice-prefeito de Porto Alegre, o Ricardo Gomes. Ele vai falar sobre a nova Porto Alegre, projetos e desafios. Então, vamos ver na área municipal o que Porto Alegre está planejando e também para ver quais são as potencialidades que tem nessas relações com a Alemanha, com o nosso município aqui de Porto Alegre. A nossa agenda completa vocês podem acessar no nosso site www.hkrs.com.br ou nas nossas mídias sociais, no Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter ou YouTube, através de @hkrgs. Agradeço a participação de todos e todas e só falta para me desejar para vocês um ótimo resto do dia, uma ótima semana e até logo, até o nosso próximo evento. Muito obrigado. Agradeço o convite mais uma vez. Tenho um grande problema com o almoço virtual, é que não tem almoço. A próxima vez, eu espero que possa visitar Porto Alegre pessoalmente, como embaixador da Alemanha no Brasil. E normalmente, em tempos normais, já teria visitado Porto Alegre muitas vezes. Bom, vamos ver. Eu vou viajar, espero, em breve. Muito obrigado e até a próxima. O seu convite é permanente aqui, embaixador. Muito obrigado. Muito obrigado. Vielen Dank. Tchau. Tchau, tchau.